no Livramento, da mulher dele, e fez tá super lindo, assim, que eu vi, assim, 3 telas, umas imagens maravilhosas, me impactou, assim, eu gostei muito de ver, assim, me deu, opa, né, que um caminho, assim, e depois eu comprei uma câmera, a primeira câmera VHS compacta, que tinha, porque antigamente a câmera era separada do VT, era um saco, né, tem umas coisas que tinha uma câmera, os caras usavam um VT, tinha que ter um outro cara, completamente de sincronia, assim. Mas aí quando eles fizeram a primeira câmera compacta, a Sony tinha a Betamovie e a Panasonic tinha uma câmera VHS compacta. Eu vi um clipe dos Replicantes, que era daquela música Surfista Calhorda, que é um clipe muito legal que o Alex Lambi e a Chala Felipe fizeram, que conhecia eles, amigos, assim. E era muito simples e muito legal, ele era todo com imagem acelerada. Aí eu vi, não, se esses caras fazem isso aí, eu também posso fazer, né? E tinha também aquele espírito na época, né, de experimentar e as pessoas fazerem coisas muito simples e muito lixo, e muito chulepa, assim, sem produção nenhuma. Tinha uma coisa nos anos 80, assim, que vem dos punks, e que em Porto Alegre tinha esse universo, né, pretenso, assim, desse tipo de coisa, assim. Então, eu falei, eu vi esses caras, então eu vou fazer. Daí eu comprei uma câmera e comecei a fazer pequenos documentários. O primeiro que eu fiz foi sobre o Muro da Mauá, o primeiro trabalho que eu fiz com essa câmera, um documentário. Mas nessa época tu fazia jornalismo, tu fazia arquitetura? Eu fazia jornalismo, eu fazia arquitetura e depois fui fazer jornalismo. E só não fiz cinema porque não tinha. Né? Hoje tem 2 escolas na Grande Porto Alegre que tem cinema. Né? Na minha época não tinha, então que era mais próximo. O mais mesmo, próximo, exatamente. Né? Mas o jornalismo em si eu nunca gostei nunca fiz isso. Sempre trabalhei com produção, com imagem, né? com produção e direção de imagem, a imagem assim como documentação, como experimentação ficcional, mas nunca como telejornalismo diário, isso eu nunca gostei disso. Sim. Mas era o que tinha mais próximo, né? Tu acabou de filmar aí Enquanto a Noite Não Chega, né? Uma adaptação de uma obra de Josué Guimarães. Uma história belíssima, né? Belíssima e muito densa, né? E difícil também, porque fala da morte, né? Fala da morte, das relações ali. Dos dois para suportar o final da vida do jeito que eles estão, né? Porque é um casal de velhos que moram numa cidade que todo mundo já morreu, todo mundo foi embora e só tem um coveiro que está esperando eles morrer. São poucos personagens. São também, 3, né? Mas na adaptação do filme eu fiz uma coisa diferente do livro. Eu fiz esse roteiro junto com a Dalgisa Luz e com a Lu Adams. E a gente fez uma adaptação em que os personagens que no livro só são falados, lembrados, só tem fotografias, eles falam, se lembram deles falando sobre eles. Eu fiz uma coisa diferente no filme. Eu fiz que o seu Eleutério, que é o velho, filmou a vida dele. Era um cinegrafista amador, gostava, não que fosse a profissão dele, mas era um hobby dele. Então, filmou muito da vida deles, daquela cidadezinha, os filhos e tal. Então, os filhos são mostrados através dos filmes que ele coloca para rememorar. E os filmes, assim como a comida que está acabando, os filmes também têm uma simbologia do final do fim da memória também. E os filmes estão velhos e começam a arrebentar. Pá, então ele vai botar no projetor e arrebenta e tal. E aí tem um dos filmes que ele projeta e desconcerta ele porque ele não sabe o que é, o único que ele não se lembra, que é um trem. É um ponto de vista de um trem, assim, que vem em cima dos trilhos, assim, então aquilo ali desequilibra aquela rotina deles, né? E aí o resto, o coveiro não aparece um dia na casa deles para jantar, daí eles vão em direção ao coveiro, né? Mas é um filme, foi um filme difícil, assim, e eu tive uma certa dúvida num determinado momento também de como dar o tom dessa história, assim, com medo de pesar demais, não ficar muito pesado, mas ele não tinha outra coisa, ele tinha que ser denso, assim, né? Ele tinha que ter E como que tu chegou nessa história, nesse Conceição? Sabe que esse negócio eu acho difícil, né, da gente saber o que realmente, eu acho muito difícil. Né? Eu acho que deve ser como alguém vai pintar um quadro um artista vai pintar um quadro, por exemplo, vai dizer, por que eu pintei? São coisas meio que não são muito racionais, né? Então, o que te leva a fazer por exemplo, o Cerro do Jaral foi uma intenção minha de pegar uma lenda e transformar ela ser contada de uma maneira, inspirar uma história contemporânea
de multigêneros, né? Foi mas em determinado momento algumas coisas fizeram com que eu quisesse fazer isso, né? E o Cerro, o Enquanto a Noite Não Chega, também eu acho difícil. Mas tem, assim, se eu for analisar e fazer algumas reflexões, tem. Eu acho que o meu pai tinha morrido antes, assim, uns 2 anos antes, que sempre a morte do pai é uma coisa muito porrada, né? Muito complexa, muito... E foi uma coisa que, né, mexeu, talvez pode ter sido isso. Mas ela caiu para mim, assim, e até quem me trouxe, eu conhecia, sabia da história, mas quem me trouxe foi o cara que foi, o Marcelo Baquim, que foi meu produtor executivo no Neto e no Cerro. E ele, olha só que legal essa história, não sei o quê. Daí eu li e gostei, achei que podia ser. E era um filme que já estava desenvolvido pelo Guilherme de Almeida Prado para fazer. O Enquanto a Noite Não Chega, chegaram até a captar dinheiro. Se tu entrar na internet, hoje até tem ainda alguma coisa com relação ao Guilherme, que abandonou o projeto. Também, eu acho que o Guilherme também teve uma questão de saúde e se desinteressaram e tal. E aí o projeto ficou à deriva, assim. Daí eu falei com a dona Aninha de Guimarães, a viúva do Josué, eu era amigo da família já. E aí comprei os direitos do livro e resolvi fazer. Muito legal que deve ter sido o resultado. E que vai ser ainda, porque está em fase de finalização do filme, né? Tá começando segunda-feira a gente começa a montagem. E o Enquanto tem uma coisa acabou sendo interessante porque a gente filmou num formato novo, que é uma câmera 4K. Né? Só para ter uma referência, esse sistema novo de televisão que está entrando, que é o de 1080. Hoje, essa televisão, o que se vê em casa, tem 425 linhas, mais ou menos, né? Só para ter uma ideia. O sistema novo vai ser 1080 por 1920, que é essa televisão que a gente chama HD, né? Que é o equivalente a 2K dentro dessa unidade de medida, vamos dizer assim, de definição de imagem. Né? O 4K é uma câmera nova, que é maravilhosa, uma câmera, a gente filmou com uma câmera, quando a gente filmou só tinha 2 no Brasil que faziam publicidade em São Paulo. Então o Enquanto é o primeiro filme filmado em 4K do Brasil. Olha só. E eu vi agora o filme, a gente fez um promo, esse promo que vocês têm, ele passou no FAIO em São Paulo, que é aquele festival de imagem eletrônica, e o foco desse ano do FAIO era a projeção 4K. Então veio os caras da universidade da Califórnia, um cara que tinha sido um big boss da Sony, lá da parte técnica, e montaram um projetor e fizeram as primeiras projeções 4K no Brasil, que foi em São Paulo. E eles convidaram o filme, por ter sido filmado em 4K, e eu vi as imagens num telão enorme, e pela primeira vez o digital encosta.